Paz do Senhor, meu irmão, paz do Senhor, minha irmã. Estamos nesse momento aqui, na nossa escola dominical. Estamos todos os domingos aqui. E nesses 3 domingos hoje que faremos, esse já é o segundo. Na semana passada nós iniciamos o nosso capítulo número 2. Nós estamos falando sobre a lição número 2, que fala sobre oração para iluminação e conhecimento. Hoje nós estaremos continuando a falar sobre o assunto. Só para relembrar os irmãos, na semana passada nós falamos sobre o início da oração de Paulo, que tem como um agradecimento ao Senhor. Paulo vem falando que ele sempre vem agradecendo a Deus pela vida dos Efésios, e ele sabe da fé e do amor que é naquele povo. Que fé? A fé no nosso Salvador. Que amor? O amor para com o próximo. E ele vem continuando a falar dentro do que nós estaremos comentando hoje, estudando hoje, que é a petição. Para os irmãos terem a noção do texto onde estamos falando, é no capítulo 1 de Efésios, do versículo 15 ao versículo 23. Hoje, para estarmos relembrando o que nós falamos, nós estaremos lendo o 15, o 16 e o 17 e o 18. O 17 e o 18 eles vão ser mais específicos sobre a nossa aula e o que nós iremos aprender hoje nesse momento. Amém? Então, como nossa lição, como já foi falado, falaremos hoje no item 2, que é a petição da oração de Paulo no capítulo 1 de Efésios. E os 2 pontos que estaremos tratando, é o ponto 1, a esperança do chamamento de Deus. E o ponto 2, a glória da herança do Senhor, a glória da herança de Deus. Só para relembrar os irmãos, nós estamos nessa revista aqui, Efésios, Filipenses, Filemon, e no capítulo 2, na nossa lição de número 2. Estaremos agora fazendo a leitura do texto e logo após estaremos pedindo ao Espírito Santo para iluminar os nossos corações através desse estudo, onde estaremos tendo da palavra do Senhor. Amém? Assim diz o texto. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os vossos olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, com a riqueza da glória da sua herança nos santos. Assim diz Efésios 1, no versículo 15 ao versículo 18. Vamos estar orando nesse momento, pedindo ao Senhor sabedoria para lermos a palavra e estudarmos cada vez mais dela. Senhor, quero te pedir, Pai, primeiramente, perdão pelos meus pecados, Pai. Perdão pelas minhas falhas, Pai. Perdão pelos meus erros. Nesse momento, Pai, eu quero te pedir que possamos estar aprendendo da sua palavra, aprendendo a cada vez mais, e que o seu Espírito Santo, Pai, nos conduza, Pai, na verdadeira iluminação, no verdadeiro conhecimento da palavra. Que possamos colocar em prática tudo que estamos aqui aprendendo, e que o seu Espírito Santo trabalhe em nossos corações, Pai. Perdoe os nossos pecados, Senhor. Seja conosco nesse momento. Essa oração que eu te faço em nome de Cristo. Amém e amém. Assim como foi falado já na introdução da nossa aula, nós podemos observar no versículo 15 ao versículo 23 a oração de Paulo. Paulo, ele ora por aqueles crentes da igreja de Éfeso. E nós podemos observar no 15 e no 16 que ele trata a respeito do quê? Da fé e do amor. É sempre marcante nas cartas paulinas que nós observamos o quê? A fé, o amor e a esperança. Paulo sempre vai tratar desses contextos como pilares da vida cristã. Um crente deve sim, o crente verdadeiro no Senhor, ele deve ter a fé no seu Salvador. Entender a obra de Cristo na cruz. Sim. E não somente isso, mas também o amor. O amor para com todos os irmãos. Eles precisavam ter isso. E Paulo, nesse versículo 15 e no versículo 16, ele louva o Senhor por essa situação. Por essa marca que há naquela igreja. E anteriormente também, na aula do domingo passado, eu também comentei a respeito sobre a esperança. Falei de uma forma mais breve, mas para introduzirmos no quê?
no 17 e no 18. Ele vai trazer essa esperança, ele vai trazer esse conjunto que é tão marcante dentro das suas epístolas, dentro das suas cartas. Então, Paulo, ele chama a atenção daquele povo e ele ora pedindo ao Senhor um discernimento sobre que eles tenham esse tipo de iluminação e de conhecimento, que é o nosso título. O que aquele povo deveria ter e que ele pede ao Senhor? A oração para iluminação e o conhecimento. Então, junto desses dois tópicos, nós temos dois assuntos específicos, que é a fé e o amor. Nós temos Paulo agradecendo, mas ele também vem falar a respeito da petição. E como os irmãos alguns irmãos não têm acesso à revista, nós estaremos lendo aqui nesse momento os trechos da revista. Eu sei que é um pouco mais maçante quando a gente lê assim, mas é para os irmãos terem maior conhecimento do que a revista tem falado e do que nós estaremos estudando aqui. Então, no item de número 2, ele vem falar sobre a petição. E fala da seguinte maneira: porque Paulo, após dar graças a Deus pela vida dos leitores, parece ainda não estar satisfeito. Ele continua orando porque sabe que a extensão das bênçãos precisa ser reconhecida pelos leitores. Só uma observação aqui, meus irmãos. Essas bênçãos são aquelas do versículo de número 3 do capítulo 1. Só para os irmãos terem o conhecimento. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. É essa bênção que o autor da revista ele tem mencionado, fazendo referência ao versículo de número 3. Prosseguindo a nossa leitura. Ele continua orando porque sabe que a extensão das bênçãos precisa ser reconhecida pelos leitores. Eles precisavam saber qual era a plenitude de Deus, do que Deus reservou para os santos. Qual é a garantia de que a plenitude das bênçãos espirituais pode ser entendida? Paulo nos dá a resposta. Deus nos dá o espírito de sabedoria e revelação, isto é, o Espírito Santo. Ele é o agente da revelação. Por isso devemos orar a favor do seu ministério de iluminação. O Espírito Santo iluminará os olhos do nosso coração, os nossos olhos interiores, para compreendermos a verdade de Deus. A oração se torna um instrumento necessário da revelação. Abre nosso coração e ilumina a nossa mente para compreendermos melhor as bênçãos espirituais já reveladas. Vejamos algumas delas. Vejamos algumas delas são o que nós trataremos do ponto 1, que é a esperança do chamamento de Deus, e do ponto 2, que é a glória da herança de Deus. Mas antes, para estudarmos um pouco a respeito dessa petição, qual é o papel do Espírito Santo? O papel do Espírito Santo, assim como o autor fala, é a revelação. O Espírito Santo, ele sim vai revelar o Senhor na vida daquela pessoa. Aquela pessoa, aquele cristão, nós não temos a capacidade de chegar até o Senhor. O Senhor que chega até nós. Nós sabemos que somos totalmente depravados e que carecemos da glória do Senhor. E que essa revelação, ela é somente feita através do Espírito Santo. O Espírito Santo fala com aquela pessoa. O Espírito Santo revela, trazendo o conhecimento e a iluminação da palavra. Então, nós sabemos que por vezes muitas pessoas ainda não entenderam o Evangelho, por mais que tenham pregado, por mais que tenham ouvido do Evangelho. Mas no tempo certo, no tempo oportuno do Senhor, aí sim ele se revelará àquela pessoa. É somente através da obra do Espírito Santo. Não é através da nossa obra. Não, muito pelo contrário. Absolutamente ao contrário. O Espírito Santo que traz essa revelação verdadeira, essa revelação de Cristo. Somente ele produz essa revelação. E Paulo, ele vem orando, pedindo ao Senhor exatamente esse contexto. Não à toa que é necessário, através da oração, que isso seja feita. De nos comunicarmos com o Senhor. E ele comunica pedindo ao Pai que seja revelado a eles. Nós podemos observar exatamente nesse contexto do versículo 17, que fala da seguinte maneira: para que o Deus de nosso Senhor, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo,
o Pai da Glória vos conceda espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele. Ou seja, Paulo faz-se necessário através da oração, pedindo que o Senhor conceda essa vontade, já que a vontade é dele. É vinda dele, não é vinda do ser humano. Então, é necessário através da oração que peçamos ao Pai exatamente isso. A iluminação, a revelação, a sabedoria do pleno conhecimento dele, do pleno conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É através dessa revelação que nós podemos ter certeza da nossa salvação. Quando o Espírito Santo revela até nós. Porque senão muitas pessoas viveriam de uma forma muito farisaica, digamos, tentando fazer algo que não é o Espírito Santo. Então, essas pessoas elas só vão produzir pecado através de pecado, e não uma vida regenerada pelo Espírito Santo. Nós sabemos, quem traz a regeneração é o Espírito Santo através do sacrifício de Cristo na cruz, que foi um plano do nosso Salvador. Nós sabemos muito bem que no versículo 3 ao versículo 14, nós temos esse plano da salvação trinitária, onde cada pessoa da Trindade produz o seu papel, sendo ao todo um. Então, é nesse contexto que nós observamos que Paulo ora pedindo para que aquele povo, através do Espírito Santo, tenha o conhecimento, a sabedoria, o pleno conhecimento de Cristo. E no ponto 1 ele fala a respeito da esperança, que fala assim, a esperança do chamamento de Deus, que é no versículo 18, que é iluminados os olhos do vosso coração, do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Nesse primeiro tópico, esse primeiro ponto, nós estaremos observando a respeito da esperança do chamamento de Deus. O que é esse chamamento de Deus? E fala da seguinte maneira: o mundo sem Jesus era sem esperança. A aceitação de Cristo enche o coração de esperança e alegria. A nossa esperança está firmada no chamamento de Deus. O mundo, quando ele não entende a obra de Cristo, quando não é revelado através do Espírito Santo neste coração, ele vive sem alegria. Nós podemos observar diversas pessoas que tentam buscar uma alegria em coisas que são desprezíveis, coisas que são passageiras. A nossa única alegria neste mundo, para quem entendeu de fato o Evangelho de Cristo, é a esperança no próprio Salvador. Não há qualquer outra maneira. Então, quando nós falamos dessa esperança, nós falamos com muita alegria, nós falamos com certeza. E sempre é interessante relembrar, essa carta Paulo escreve na prisão, assim como Filipenses e Filemão também. Mas ainda assim, ele agradece ao Senhor, no versículo 15 e versículo 16, com a alegria de saber que os irmãos tinham entendido o Evangelho. Então, Paulo ele sabia do que trazia a alegria. Paulo ele sabia do Evangelho de Cristo. Paulo ele havia entendido não de uma forma passageira, mas de uma forma verdadeira. De uma forma que somente em Cristo nós temos a alegria eterna, sabendo que somos dele. E um povo exclusivo dele. Então isso nos traz motivo de alegria. Esse chamamento. E o autor ele vai continuar falando que ele, Cristo, nos chamou para sermos dele, sermos propriedade exclusiva dele. Através do seu sacrifício na cruz, somos comprados. Que motivo de alegria, meus irmãos, é ter isso. Que motivo de graça bendita é essa? Somos do nosso Salvador, através de Cristo, através do seu sangue na cruz. Se hoje somos remidos, é por causa dele. Então, ele nos chamou para ser propriedade exclusiva e única dele. No segundo ponto, a comunhão de Jesus Cristo. Nós temos a comunhão com Cristo. O Espírito Santo habita entre nós, habita em nossos corações. Então, nós continuamos ainda mais alegres, continuamos mais felizes por saber de todas essas coisas. O Espírito Santo agora faz morada em nosso coração, de fato, e nos faz resistir ao maligno. Nós agora não somos mais dominados pelo pecado. Nós continuamos pecando, nós temos essa ciência. Nós só mudaremos nesse tempo
através da glorificação, quando o Senhor Jesus virá nos buscar. Mas, dentro desse momento, nós estamos no período da santificação. Nós estamos procurando a cada vez sermos santos. E o Espírito Santo nos conduz a isso. Não é à toa que no terceiro ponto que fala que sermos santos. Ele nos chamou para sermos santos. E Ele nos habilitou através do Espírito Santo. O Espírito Santo nos conduz. Sempre é interessante relembrarmos. Pela nossa vontade, nós só queremos o mal. Nós somos totalmente depravados. E não conseguimos buscar o Senhor. Mas Ele nos chamou. Ele colocou em nós o Espírito Santo dEle. E agora sim nós podemos continuar a sermos santos, a prosseguir na santificação. Isso somente, meu irmão, é obra do Espírito Santo na sua vida. E no versículo, no ponto D dos 1000 pontos que nós temos aqui, que fala que Ele nos chamou para o sofrimento, se for necessário. Que é uma das grandes balelas que acontecem dentro do cristianismo, se é que podemos dizer cristianismo, atual. Muitas igrejas neopentecostais, elas tratam o sofrimento como algo que não deveria ocorrer na vida do cristão. Só que em momento nenhum nós podemos observar nos mártires da igreja que eles muito sofreram. Eles muito passaram. E o melhor de tudo, nesse momento de exemplo, é o próprio autor da carta. O próprio autor da carta tem sofrido, tem passado por circunstâncias, mas ele continua falando de Cristo. E se for necessário, ele vai sofrer. Então, é desse entendimento que o Senhor nos chamou. Porque é sempre bom ressaltar. Quando estamos falando de Cristo, quando estamos levando a mensagem do Evangelho, e essa é a tarefa da igreja, quando nós observamos essa situação, possivelmente nós passaremos por sofrimento, porque o mundo ele não quer ouvir tal circunstância. O mundo não quer viver dessa forma. Pelo contrário, ele não quer ouvir que o pecado dele deve ser renunciado, mas ele quer viver aquele pecado. E quando nós falamos isso, a probabilidade é de sermos perseguidos, de termos sofrimento. Mas, assim como o apóstolo Paulo fala na carta aos Filipenses, que também é na prisão, tudo posso naquele que me fortalece. Ele fala a respeito do Evangelho, ele naquele momento. Ele fala dessa graça do Senhor e que ele continua avançando em prol do Evangelho. Então, não ouçam o que muitos líderes de algumas igrejas neopentecostais falam, que você não vai sofrer. A Bíblia não traz relatos assim. Pelo contrário, a história da igreja não traz relatos assim. Muitos sofreram por causa desse Evangelho. E se for necessário, também iremos sofrer. Para a glória de Cristo e a pregação verdadeira do Evangelho. Então, continuando, o autor da revista ele continua falando da seguinte maneira: entretanto, o nosso chamamento só encontrará sua plenitude nos céus. A esperança do cristão nasce na natureza do seu chamamento, na sua vocação, e esta vem de Deus. Paulo ora que para os nossos olhos sejam abertos para conhecer plenamente essa esperança. Como eu falei já no início, através dessa oração Paulo fala. E essa esperança que habita em nós, através do nosso chamamento. Se pararmos para pensar, uma pessoa pode até ouvir a respeito dessa esperança futura, dessa eternidade, mas existem muitas pessoas, nós sabemos disso, que não entenderam. O Espírito Santo não revelou aquela pessoa. E aquela pessoa teve seu coração endurecido. E não entendeu a obra de Cristo por causa do seu pecado. Então, temos aqui a esperança do chamamento do Senhor. Temos aqui que no final nós só teremos essa esperança completa quando estivermos com o Pai. Quando estivermos com o Senhor Jesus nos céus. E quão glorioso e quão maravilhoso será isto em nossas vidas. No ponto 2, que é o ponto de final da nossa aula, fala da seguinte maneira: a glória da herança de Deus. Ainda no versículo 18, nós podemos observar que são dois pontos distintos. No 18 ele fala: iluminados os olhos do vosso coração para saber de qual a esperança do seu chamamento. O autor coloca como ponto 1.
e nós temos uma vírgula depois que fala qual a esperança da glória da sua herança nos santos. O ponto A e o ponto B do versículo 18, o autor transfere para cá, para a nossa revista. E esse ponto 2 fala sobre a glória da herança de Deus. Fala da seguinte maneira: essas palavras podem ter o sentido inicial de que nós somos a herança de Deus. Visto dessa maneira, o texto expressa o desejo de Paulo de que os crentes compreendessem quão preciosos são para Deus. Eles são escolhidos para ser como troféus da sua graça e do seu poder. No entanto, o texto correlato de Colossenses 1,12 sugere que a herança de Deus é aquilo que Ele nos dará. É o prêmio que obteremos por causa da nossa união com Cristo. Aqui vale lembrar 1 Coríntios 2,9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então é nessa esperança que nós estamos vendo a herança do Pai. Através do nosso chamamento, através de tudo como um crente deve viver, através dessa graça do Senhor sobre as nossas vidas. Aí sim, nós podemos observar a nossa herança, a herança do crente, a herança daquele que foi escolhido pelo Senhor para a salvação. Então, a estes é separado estar com o Pai. Vinde benditos de meu Pai. Por quê? Porque a estes foram escolhidos. A este a glória do Senhor está sobre a vida deles. E nós habitaremos perpetuamente com Cristo. De uma vida eterna, uma vida gloriosa. É essa a esperança do cristão. É isso que nós falamos na esperança do chamamento também. E o autor continua falando da seguinte maneira: somente a iluminação outorgada pelo Espírito Santo pode levar qualquer um de nós a compreender a vastidão dessa herança gloriosa. E as palavras de John Stott, para terminar, falam o seguinte: Paulo não considera que seja presunçoso pensarmos acerca da nossa herança celestial ou até mesmo antes gozá-la com alegria e gratidão. Pelo contrário, ele ora para saberdes a sua glória, de fato, a riqueza da glória da sua herança. Essa é a nossa alegria e essa é a nossa esperança. E pensarmos nisso, pensarmos estar com o Senhor, é motivo de agradecimento eterno ao Pai. E essa iluminação a respeito das coisas futuras, a respeito do arrependimento que devemos ter do nosso pecado, a regeneração, a nova criatura que nos tornamos, todas essas coisas só são passíveis através da revelação de Cristo Jesus, através do Espírito Santo, através do nosso Senhor. Somente nele nós podemos entender essas verdades, que o mundo pode até falar, mas se o Espírito Santo não trouxer essa revelação aos nossos corações, de nada surtirá efeito. Porque Ele é o responsável pela aplicação em nossos corações da nossa salvação em Cristo Jesus. Amém? No próximo domingo, nós estaremos terminando a nossa lição, falando a grandeza do poder de Deus. E nós falaremos bastante a respeito da ressurreição e exaltação de Cristo. E como temos em nossos corações a proeminência também da igreja. Que o Senhor Jesus trabalhe no seu coração a cada vez, trabalhe nos nossos corações para entendermos a cada vez mais da obra do Espírito Santo em nossas vidas. Entendermos mais ainda a obra da salvação. E que devemos sim, cada vez mais, ao recebermos essa palavra, pregarmos o Evangelho, anunciarmos o Evangelho do Senhor Jesus. Termos em prática como testemunhas desse Evangelho. Não de uma forma como pegando uma revista ou trazendo qualquer outro tipo de palavra, mas através das nossas vidas, como chamados do Senhor, produzindo a fé, ao amor e a esperança. Que possamos sim ser estas pessoas que levam o Evangelho de Cristo Jesus. Amém? Vamos estar orando para encerrar a nossa aula desta manhã, ou do horário que o irmão e a irmã estiver assistindo.
e que peçamos ao Senhor a sabedoria e a iluminação para entendermos a cada dia mais a respeito da sua palavra, a cada dia mais perseverarmos para resistirmos ao pecado e a cada vez mais sermos testemunhas nesta terra. Amém? Senhor, obrigado por tua palavra. Obrigado, Pai, por termos acesso a ela, por podermos manejar a sua palavra, estudar a cada vez mais dela. Sabemos, Pai, que muitas pessoas não têm esse tipo de conhecimento. Que possamos nós ser um canal de bênçãos para essas pessoas. Ser um canal de levarmos o Evangelho verdadeiramente para estas pessoas. Que possamos ser testemunhas da sua obra, do seu Evangelho em nosso meio. Que possamos, sim, ser um exemplo de Cristo nessa terra. Possamos a cada vez mais sermos parecidos com o nosso Salvador. Que venhamos a observar, Pai, esse chamamento que o Senhor trouxe às nossas vidas. Porque o Senhor nos chamou. O Senhor nos escolheu, Pai. Então, eu te peço, Senhor Jesus, que o Senhor continue a nos mostrar, a nos iluminar a cada vez mais para a sua obra. E que possamos continuamente, todos os dias, meditarmos nessa esperança, a única esperança que nós temos, que é de nos encontrar. E é uma esperança com certeza, Pai. É uma esperança com a total certeza que o Senhor voltará para buscar sua igreja e estaremos com o Senhor nas regiões celestiais. Louvado seja o teu nome por isso, Pai. Que tenhamos alegria e gozo do Espírito Santo a cada vez que meditarmos, Pai, e que possamos meditar a cada segundo nessas verdades. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Que possamos continuar no nosso dia a dia a estudarmos, a aprendermos, a avançar mais em Ti. Essa é a oração que eu te faço. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a vida do irmão e da irmã e até a nossa próxima escola dominical. Fique com Deus.